boa noite. Sejam todos bem-vindos. E como eu disse, hoje é um dia especial, né? Eu creio que tem bastante professores aqui também assistindo, então, parabéns a todos os professores, né? Hoje é nosso dia, e nada melhor que o Dia dos Professores para fazer uma masterclass, né? Então, pontuando, né, que a Paula falou sobre a questão da toxina botulínica, né? Inclusive, essa semana eu estava fazendo uma captação de estudos aí sobre a toxina, e a toxina, mais uma vez, né, por anos consecutivos, ela é um dos procedimentos mais realizados no mundo, né? Então, se falando de harmonização facial, a toxina botulínica ainda é o procedimento mais realizado. Então, é o que a gente tem maior demanda, né, maior procura de tratamento da toxina botulínica. Bom, eu creio que aqui, né, todos já me conhecem, então, só para pontuar aí alguns alunos novos na Masterclass hoje. É claro, né, gente, que hoje é dia dos professores, então, quem for fazer uns print aí, fazer uns vídeos da aula de hoje, marca a gente lá no Instagram, marca o Instituto, marca a Unifesp, me marca para a gente compartilhar, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o tema da toxina botulínica, né? Além, né, do que a gente já conhece aí do básico, porque a toxina, a gente vai ver que, querendo ou não, além de ser um dos procedimentos mais procurados na área da harmonização, também é um procedimento que é novo, ainda tem muito o que se aprender, apesar da gente, né, quem já conhece a toxina botulínica de anos, uns 5 anos atrás, ela já evoluiu muito, né, para várias indicações, para vários objetivos, e cada vez mais aparece ainda estudos, né, que mostram resultados ainda melhores para outras indicações com a toxina. E é tudo isso que a gente vai ver hoje, tá? No final, a gente vai fazer uma pausa aí para tirar dúvidas, tá bom? Aí, se vocês quiserem ir colocando aí no chat, ou aguardar para o final, para abrir o microfone e a gente ir questionando, a gente vai fazer isso no final. E também, né, fiquem até o final, porque a gente tem uma condição especial, tem uma surpresa aí no final, tá? Então, não percam aí, que quando faltar um pouquinho antes do término da aula, eu vou estar comunicando aí para a gente já falar sobre essa condição, tá? Especial que a gente tem de toxina botulínica. Então, né, antes da gente entrar nesse mundo da toxina botulínica, vamos entender, né, a história da toxina, né? De onde que veio a toxina? Por que que se usa toxina? Por que que... Deixa eu só ajeitar aqui, que estava torto aqui o slide, pronto. Então, a gente tem que entender, né, de onde vem a toxina botulínica, qual a fisiologia dela, né, até chegar ao ponto da gente entender o porquê da sua utilização. Então, a toxina botulínica, gente, ela foi desenvolvida na primeira vez, né, para primeiro uso, para técnica de controlar, né, disfunções ali de músculos oculares. Então, para quem tinha, né, estrabismo, ou aqueles pacientes também, né, que tinham aqueles movimentos involuntários de ficar piscando, né, ou aquele tique nervoso que as pessoas apresentavam. E aí teve um médico, né, que era um médico oftalmologista, e ele falou assim, vamos tentar a toxina botulínica, tá? E daí, então, ele começou a utilizar a toxina botulínica para tratar esses pacientes. Então, ele via que a toxina paralisava o músculo e, com isso, diminuía os efeitos, né, desses pacientes que tinham essa movimentação do piscar, né, de ficar ali piscando toda hora, e também correção do estrabismo, né, que, querendo ou não, é um grau de força muscular da região dos músculos dos olhos, que ficava puxando e fazendo a questão do estrabismo. E daí, então,
Deixa eu colocar aqui. Esse é o casal, né? Que são, a gente chama eles de pais da toxina botulínica. Então, assim, né? Falando lá de séculos, né? A toxina botulínica, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que ela é derivada de uma bactéria. A gente descobriu o botulismo, né? Pela fermentação. Então, é uma bactéria, né? Que foi derivada da fermentação de salsichas, né? Que naquela época, séculos atrás, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha freezer, não tinha como preservar os alimentos, né? Então, tudo era em conservas. E pela baixa iluminação, pelo calor, né? E pelo fato da umidade, esses alimentos começaram, né, a criar essa bactéria. E daí, então, teve um surto, né, num vilarejo, aonde várias pessoas estavam com mesmos sintomas. Então, com os mesmos sintomas de paralisia muscular. Então, os músculos iam paralisando e quase 90% aí da população foi a óbito, né? Porque, querendo ou não, o botulismo não teve controle, né, por consumo desse alimento com essa bactéria, e então as pessoas começavam a ir a óbito por falência cardíaca, né, que é um órgão vital e que é um músculo. Então, daí, então, né, desde essa época, né, a gente conheceu a bactéria. E essa bactéria, né, que hoje leva ao botulismo. Não faz muito tempo atrás, né, houve um surto de botulismo pelo palmito. Então, a gente sabe que todos os alimentos em conserva, né, eles, né, de origens duvidosas aí, correm risco de ter a bactéria. Mas isso faz muito tempo também, hoje em dia a gente já não se ouve falar, né, do botulismo, mas, querendo ou não, foi dessa forma que se descobriu esse tipo de bactéria. E aí a gente teve esse casal, que são um casal de médicos, onde ele é oftalmologista e ela uma dermatologista, tá? Ela ainda está viva até hoje, ela faz muitos estudos da área da toxina botulínica, ele já não está mais, né, vivo, já foi a óbito, acho que já tem uns 3 anos que ele faleceu, e foi ele que foi o primeiro a testar a toxina botulínica, no caso que a gente falou de estrabismo, né, de blefaroespasmo, que é aquelas contrações involuntárias da região ocular. E ela, sendo a sua esposa, observando, né, o estudo dele, ela percebeu que todos os pacientes que faziam a técnica da aplicação para tratamento médico não tinha ruga, né, não apresentava ruga na área. E daí, então, ela falou, vou testar na dermatologia, né? Então, a gente fala que foi um casal guerreiro aí da toxina botulínica. E daí, então, eles começaram a testar também na questão da melhora da estética. E daí, então, né, se surgiu a técnica da toxina botulínica. E com isso, ela tem tido avanços e estudos até a prática, né, que a gente conhece hoje, atualizada. Então, aqui, só para pontuar, né, em 1992, né, a toxina botulínica foi liberada no Brasil. Porém, em 92, ela foi liberada para tratamentos na reabilitação. Então, os tratamentos de saúde, como, por exemplo, os blefaroespasmos, em pacientes também neurológicos com espasticidade severa, né, que é o movimento de força muscular exacerbada, então, pacientes pós-AVC, pacientes neurológicos, paralisia cerebral, que tem aquela hipertrofia, né, com espasticidade severa. E daí, então, isso a gente foi começado a usar nesses pacientes para relaxar aquela musculatura, prevenindo, assim, maiores lesões, né, de não ficar uma lesão ali com maior resistência,
e também para facilitar a qualidade de vida dessas pessoas, a capacidade funcional de abrir uma mão, de levantar um braço para vestir uma roupa, né? Então, foi muito utilizada nessa época para isso, tá? Em 2000, a Anvisa, né, liberou o uso da toxina botulínica nos tratamentos estéticos. Então, se a gente for ver aí, a gente tem 25 anos, né, de toxina. E se a gente for analisar, é um pouco tempo, né? E a primeira toxina botulínica, né, no Brasil, foi pela Allergan, tá? Que ela veio com o nome Botox. E o Botox, ele é conhecido popularmente, né? E a gente costuma falar, né, que ele é a medicação principal. E hoje a gente tem várias outras marcas com outros nomes, né? Mas que têm o mesmo objetivo e a mesma toxina. Porque, na verdade, o Botox nada mais é do que a bactéria da toxina botulínica. Então, a gente teve a primeira com registro em Anvisa, que foi a Botox da Allergan. E por isso que o nome Botox, né, viralizou. Então, todo mundo fala é Botox, mas na verdade o Botox, ele é uma marca, tá? É um nome comercial. Então, a técnica mesmo que a gente faz é técnica de toxina botulínica, que isso pode ser várias marcas que a gente vai ver um pouquinho adiante, as marcas que a gente tem disponível hoje no Brasil. Também existe vários tipos de toxinas botulínicas, tá? Então, existe desde o A até o G. Como a gente falou, ela é produzida por uma bactéria, que é a Clostridium botulinum, tá? Essa bactéria Clostridium botulínica que veio lá, que a gente falou da fermentação. Então, são bactérias, né, anaeróbicas, são bactérias que gostam, né, de ambiente quente, de ambiente úmido e de baixa luminosidade. Porém, as únicas toxinas que a gente utiliza hoje na prática clínica, seja ela para estética ou seja ela para uso terapêutico, é a do tipo A e a do tipo B, tá? Todas as outras toxinas, elas não são indicadas para uso humano. Até o momento, a gente não tem estudos que mostram realmente a sua segurança na técnica de aplicação. Ainda tem muito estudo sobre os outros tipos, né, que estão sendo utilizados aí em estudos em ratos e tudo mais, mas a gente ainda não utiliza ela na prática clínica, tá? Então, as que a gente utiliza é a do tipo A e a do tipo B. A do tipo B é mais utilizada na reabilitação, tá? Em pacientes, como a gente fala, terapêuticos, e o tipo A é utilizada na estética, tá? Então, a toxina que a gente usa na estética é uma toxina do tipo A. E quais as indicações, né? Então, antigamente, né, há anos atrás, as toxinas eram aplicadas em terço superior, né? Então, região de frontal, região do complexo glabelar e região de linha ocular, tá? E tudo muito limitado. E era tudo muito limitado, né? A gente ainda tinha muito receio. E a Ana perguntou aqui, o que muda entre elas, considerando que elas são feitas da mesma bactéria? Então, vamos lá. A gente ainda vai chegar na parte da fisiologia, mas eu só vou dar uma pauta agora. Todas elas são feitas da mesma bactéria, tá? O que muda? A carga proteica, tá? Então, a carga de proteína que ela carrega. Lembrando que a gente tem aquelas medicações, que são as medicações que a gente utiliza, né, que são nomes comerciais. E aí, então, o que que acontece? Por que que tem várias marcas? A gente, vamos colocar entre aspas, que são as genéricas. Quando a gente cria uma medicação, porque querendo ou não, a toxina não deixa de ser uma medicação, a gente tem que criar com o mesmo objetivo, com o mesmo princípio ativo, tá?
mas a gente não pode utilizar o mesmo nome. Então, quando a gente registra um produto, ele não vem com o mesmo nome. Então, elas não têm diferença. A gente vai ver algumas diferenças, o objetivo é o mesmo. O que vai mudar? A carga proteica e o seu veículo, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais abaixo. E aí vai conseguir entender um pouco melhor das diferenças da toxina. Mas todas elas têm o mesmo objetivo. Tem o mesmo halo de ação e nada muda isso nas toxinas. Todas elas são iguais quando a gente pensa. O que vai mudar é o seu planejamento, tá? Então, as indicações, né, antigamente elas eram limitadas, né? Não, porque só pode aplicar nessa área, naquela e tudo mais. Então, antigamente, há uns poucos anos atrás, elas eram indicadas mais para linha de terço superior. Hoje, a gente já usa ela na prática terapêutica, como, por exemplo, sorriso gengival. A gente também utiliza nas bandas plastimais, na região de pescoço. Também em técnicas de enxaqueca, né? Dores musculares, hiperidrose, enxaquecas, cialorreia, né? Que é aquele caso de hipersalivação, disfunções de ATM. Então, hoje a toxina botulínica, ela teve um avanço muito grande, com várias indicações, como também espasticidade de distonias, mas essa daí de espasticidade de distonia foi a primeira que foi liberada pela Anvisa nos tratamentos, tá? Então, na prática do facial, a gente tinha muita limitação. Por quê? Vamos lembrar que a toxina botulínica, ela faz uma paralisação dos músculos, né? A gente vai falar um pouco mais adiante da fisiologia. Então, a gente fala assim, poxa, mas a face, que é uma área que permite uma mímica facial, um movimento, né? E sem dizer também, né, de função, a prática mastigatória, a prática da fonética também, a prática visual, então tudo era muito limitado. E hoje não, hoje a gente vê que a técnica da toxina, ela evoluiu muito. E hoje ela é um auxiliar de muitas disfunções, além da estética. Aqui colocando, a gente tem as marcas mais vendidas no Brasil hoje, tá? São essas aqui que a gente tem. A Dysport, a Botox, que é a primeira criada, que é da Allergan, Botulift, Prosigni, Xelmin ou Zelmin, como alguns falam, Botulin e Nabota. O que muda entre elas, Ale? Todas elas têm a bactéria Clostridium botulinum, todas elas, né? Porque é ele que vai fazer a paralisia, né? O que a gente precisa como objetivo. Porém, cada uma delas é derivada, às vezes, de um veículo. O que seria esse veículo? Um veículo que vai trazer esse produto na técnica de aplicação no músculo. Então, a gente fala que é como se fosse uma capa protetora, né? Que joga aquela bactéria onde a gente quer. E por que precisa disso? Lembra que a bactéria Clostridium, ela traz botulismo. Se eu não tenho uma capa que protege e só libera essa toxina no local correto, vocês concordam que quando eu aplicar no meu paciente, eu tenho o risco dela cair na corrente sanguínea e levar essa bactéria para a corrente sanguínea e causar um botulismo no meu paciente? Então, a ideia não é essa. Então, todas as toxinas botulínicas, ela tem uma carga proteica, que a gente vai ver que a gente tem uma cadeia leve e uma cadeia pesada. A cadeia leve é responsável por uma parte, a cadeia pesada por outra. E a gente tem o veículo. Então, por isso que a gente vai ver depois um pouco mais adiante também sobre a anamnese, que é o quê? A alergia desse paciente é fundamental a gente saber. Porque pacientes alérgicos, por exemplo, à lactose,
a proteína do leite, tem algumas toxinas que eles não podem usar. Por quê? Porque algumas toxinas são derivadas, o veículo principal dela, né, para entrega para dentro da região muscular, que é onde a gente vai aplicar, são derivados de lactose ou proteína do leite. E isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência, porque a gente precisa de um veículo que vai trazer aquela bactéria para aquela região. Então, essa é a diferença de uma toxina para outra, tá? Hoje, recentemente, faz o quê? Um mês, a gente tem essa nova toxina, né? A Letibo, ou Leitable, como também alguns falam. Ela foi a primeira toxina importada, né, da Coreia do Sul, com a Anvisa e aprovada também pelo FDA. A importadora dela é a Dermadruin. Para quem não conhece, a Dermadruin, ela é uma grande empresa aqui no Brasil que faz importação de vários produtos de fora, que tem registro na Anvisa e traz aqui para o nosso uso, tá? Eu ainda não utilizei ela, tá? Ela é uma toxina, como a gente falou, do tipo A para estética, né? E ali vocês veem que ela tem a opção de 100 unidades ou de 200 unidades, tá? A gente tem frasco de toxinas de 50 unidades, de 100 unidades, de 200 unidades. Sem falar da Dysport, tá? Eu não vou entrar em detalhe da Dysport, porque a Dysport, ela é uma toxina como qualquer outra, só que a gente fala que as unidades dela, né, não é como a toxina criadas aqui em laboratórios nacionais, né, que são as toxinas em unidades internacionais. Era uma toxina de unidades de Spenwold. Então, assim, ela é igual a qualquer outra toxina, só que a forma de reconstituição que a gente faz da toxina é diferenciada, tá? Mas isso é um detalhe à parte, não é o foco hoje, tá? Mas essa toxina, então, ela tá disponível hoje, a Dermadruin é uma importadora dela, tá? E ela é conhecida pela sua alta pureza. O que é uma alta pureza quando a gente fala em toxina botulínica? É uma toxina que ela tem pouca carga proteica, é uma toxina mais leve, que ela não tem tanto risco de gerar efeitos vacina. E por que o efeito vacina? Vamos lembrar que eu estou falando de uma toxina que é uma bactéria. Então, a gente sabe que o nosso corpo, quando entra em contato com bactéria, com fungo, com vírus, ele cria, né, uma própria resistência, uma imunidade, né, anticorpos contra aquela bactéria, tá? Então, a era da toxina não é diferente. Toda vez que eu dou uma carga de bactéria no meu corpo, eu estou gerando anticorpos contra aquela bactéria. Então, por isso que a toxina tem todo aquele esquema que a gente fala de respeitar o intervalo de aplicação, de respeitar o intervalo de manutenção. Então, eu tenho tudo isso com a toxina. E por conta disso, a gente costuma dizer que a diferença da toxina botulínica para o veneno é a sua dose, tá? E o respeito em relação ao tempo. E aí a gente tem essa hoje, tá? E a gente fala que ela também tem precisão de aplicação. Os estudos recentes mostram, né, que essa toxina, ela tem um halo de ação. Então, o halo de ação é quando eu aplico e o quanto ela espalha, né, naquele músculo, ela é muito precisa. A gente não tem uma perda de halo de ação muito maior, tá? Mas ainda, como eu falei, é uma toxina nova, estão tendo estudos sobre ela e a gente ainda não sabe tanta coisa dela assim, tá bom? Mas a gente sabe que ela é a número 1 da Coreia, tá? É a toxina mais utilizada na Coreia, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês porque recentemente ela foi aprovada no Brasil. E aí, aqui falando um pouquinho de fisiologia,
essa é, né, a questão da toxina botulínica. Então, fisiologicamente falando, né, lembra que eu falei que a gente tem uma porção que é uma proteína de cadeia leve e uma proteína de cadeia pesada. Então, a gente tem ali a bactéria, né, a Clostridium, que quem carrega ela é uma cadeia leve e uma cadeia pesada. Todas as toxinas têm isso, tá? Todas. E aí, deixa eu pôr um pouquinho para cá, que eu acho que tá cortando. Bom, a cadeia pesada, ela é responsável pela ligação da toxina lá no final do meu neurônio, na minha sinapse mesmo, ali, onde vai acontecer a minha sinapse. Tá bem na terminação do meu neurônio. A cadeia leve é ela que leva a minha toxina a fazer as SNAP25. Então, vamos entender isso, tá? Então, eu tenho uma cadeia, assim que eu aplico, todo mundo entende que a toxina botulínica é uma técnica intramuscular, né? Apesar dela ser ali no rosto, mais superficial, ela é intramuscular. Eu estou aplicando no músculo do meu paciente. Quando eu aplico a minha toxina, a partir do momento que eu libero ela no músculo, a cadeia tá pesada, libera a minha bactéria para permear dentro da sinapse do meu músculo, né? Na fenda sináptica ali do meu músculo. E daí a minha cadeia leve é que vai ocupar o lugar aonde eu tenho a liberação da acetilcolina. Então, vamos lembrar, para a gente conseguir entender melhor, né, como acontece essa fisiologia, vamos lembrar da prática de contração muscular, normal. Então, eu tenho um estímulo, né, que sobe por via aferente, manda o estímulo para o meu cérebro, e meu cérebro responde por via eferente, chega ali na fenda sináptica, né, fazendo a minha sinapse, ele manda a informação para o meu músculo, e com isso eu tenho liberação de acetilcolina na minha placa motora. E aí, então, eu tenho contração muscular, deslizamento de actina-miosina. Isso é fisiologia, contração muscular normal. O que a cadeia faz? Então, ela penetra lá na minha sinapse, lá no meu músculo, tá? E a cadeia leve, ela começa a fazer SNAP25, clivar essas SNAPs. O que seria isso? Ela começa a bloquear a liberação da acetilcolina na placa motora. Se eu não tenho liberação de acetilcolina na minha placa motora, eu não tenho contração muscular. Então, é isso que a toxina faz, tá? Então, aqui, ó, eu tenho lá na minha fenda, lá, meu músculo, lá em cima, né, na terminação nervosa final da minha sinapse, eu tenho acetilcolina, mas eu tenho a minha cadeia leve de toxina botulínica. Eu recebo o estímulo, gente, ele não para, tá? O estímulo, ele sempre continua. Só que eu não tenho a liberação da acetilcolina. Não chega a acetilcolina no músculo, eu não tenho contração. Jamais. E é isso que ele faz. Agora, deixa eu só voltar um aqui para vocês. Vocês prestaram atenção no que eu coloquei aqui, ó, que a cadeia leve, ela é dependente de zinco. Eu acho que todo mundo já ouviu falar aqui de suplementar zinco para paciente que vai fazer toxina. Hoje a gente tem laboratórios que desenvolveram o zinco para diluir, reconstituir toxina botulínica. Vamos entender isso. A gente precisa de zinco, tá? Por quê? A toxina botulínica, ela é dependente de zinco, tá? Então, a gente tem uma enzima, né, na liberação da cadeia leve, que ela precisa ter zinco naquela região muscular para fazer a clivagem
das SNAP-25. O que seria a clivagem das SNAP-25? Todo mundo, né? Vamos lembrar de fisiologia aqui. Tem a cadeia, a gente tem várias conexões, a gente não tem só um neurônio fazendo clivagem ali, são vários, né? Então, não é o único. Quando a gente tem um estímulo e contração, são várias liberação de acetilcolina para contrair todo aquele músculo. E aí eu tenho que ter a clivagem que vai acontecendo aos poucos para bloquear essa acetilcolina na fenda muscular. Só que eu preciso ter zinco, porque ela é dependente de zinco. Então, vamos desmistificar aqui, tá? Não adianta você diluir a sua toxina com zinco. Por quê? Eu já preciso que naquela região já tenha zinco dependente. Então, não é diluindo zinco com toxina que vai aumentar. Mesmo porque isso não é indicado. Se você pegar a bula da toxina botulínica, ela tem indicação de diluição, reconstituição com soro fisiológico. Se você coloca zinco na composição, como muitos laboratórios criaram diluidores de toxina, não está certo. Você está indo contra a indicação de bula de uma medicação. Se der problema, o problema vai ser seu, tá? Porque você não seguiu as orientações do fabricante que fez tantos testes para colocar essa toxina à sua disposição. Outra, não adianta querer suplementar o paciente naquele dia. O ideal é que esse paciente já tenha zinco naquele corpo, naquele organismo. Então, o que é o certo, Ale? Suplementar esse paciente antes e depois. Hoje a gente tem manipulados que a gente consegue fazer e também os injetáveis, tá? Lembrando também que é um mito, todo mundo fala isso, mas é mentira, já desmistifico aqui para vocês. Zinco não aumenta tempo de toxina botulínica, isso não existe. Ele não prolonga o efeito da toxina. Ele faz com que a sua toxina botulínica tenha o resultado esperado, tá? Só isso. E aí, por isso que a gente fala, quando o paciente, mas eu fiz a toxina, não pegou direito, meu paciente, ele veio por retorno, parece que não ficou legal. Vê o zinco, pede um exame, vê como tá esse paciente, tá? Então, assim, toxina que não pega legal, 3 motivos, na verdade. Ou esse paciente está deficiente de zinco, tá? Ou esse paciente criou um efeito vacina e ele já não responde bem à toxina, ou você não fez o seu planejamento direito e não aplicou no ângulo certo, na quantidade correta, de acordo com o grau de força muscular. São os 3 motivos pelo qual a toxina não pega, tá? Gente, eu tô vendo algumas perguntas aqui, mas só para a gente não perder o foco, eu vou responder depois, tá bom? Aqui a gente já falou, então, da fisiologia. E aqui, né? Então, como a gente falou, a toxina botulínica, ela é indicada para várias coisas, como a gente falou, terapêutica, reabilitação e estética. Só que assim, por que eu coloquei um bolinho ali? Gente, não existe receita de bolo. Vamos colocar por vários motivos. Primeiro, porque ninguém é igual a ninguém, tá? Outra, a gente trabalha com a toxina botulínica de acordo com a indicação e objetivo e queixa do paciente. Então, não tem como. Eu vejo muita gente falando assim para mim, né, perguntando nos grupos e tal. Ale, quantas unidades eu aplico no orbicular do olho? Eu não sei. Como é que eu vou saber, gente? A gente tem que avaliar o paciente. A gente tem que tocar. A gente tem que pedir movimento. A gente tem que pedir mímica facial. A gente tem que entender qual que é o grau de força muscular desse paciente. Como que é o estilo de vida desse paciente? É um paciente que faz atividade física?
É um paciente maratonista? É um paciente que corre? É um paciente que trabalha em ambientes de calor e ambientes de vapor? Olha quanta coisa eu tenho que avaliar antes de pensar como eu vou trabalhar com o meu paciente. Independente da toxina, não é a marca que vai fazer a diferença, mas o seu planejamento. Não tem como eu saber o quanto tem que aplicar em cada área. Porque cada paciente é individual. A mímica facial, gente, já é uma coisa que vem do útero da sua mãe, né? Quando a gente está em formação, a mímica facial é uma coisa que acompanha a gente, né? Desde o nosso útero até a nossa vida atual. Ela é particular de cada um. Cada pessoa tem um movimento de frontal, cada pessoa tem um movimento de orbicular, um movimento de boca. Cada pessoa tem a sua particularidade de mímica, tem a sua particularidade de força e também o seu hábito e estilo de vida. Então, não tem como eu falar para você assim, aplica 2 unidades em cada ponto, aplica 3 unidades aqui. Não tem como. Então, o que a gente fala? Aqui, ó. Anatomia, mímica facial, força de contração, o tipo de ruga. Como que tá esse paciente? Como ele chegou pra gente? O que ele espera da toxina botulínica? O sexo, homem e mulher, é diferente. Jovem, madura, é diferente. O objetivo, a segurança, ângulo de agulha, profundidade do músculo, áreas de risco. Tudo isso, né, são fatores que a gente tem que levar em consideração quando eu penso no planejamento do meu paciente de botox. Então, não existe receita de bolo, gente, não tem como. Aqui eu coloquei os tipos de ruga. E por que é importante a gente saber isso? Porque o paciente, ele chega pra gente, ele acha que o botox é a solução da vida dele, que é o que vai resolver todas as queixas. E não é assim. E aí, se a gente não entende a indicação e o porquê eu vou aplicar, a gente não vai saber explicar para o nosso paciente. Tem paciente que acha que o Botox resolve bigode chinês, que Botox resolve queda de face, que vai resolver aquela ruga marcada que ele tem no meio da testa. E não vai. Vamos pontuar que a toxina botulínica, gente, ela só resolve rugas dinâmicas, tá? Rugas da mímica facial. Então, aquela ruga que quando eu falo, me movimento, eu consigo prevenir. Só que ela trata essas rugas. Só que ela previne todas as outras. Então, por isso que a gente fala que a toxina botulínica, ela é preventiva. Por esse motivo, porque a gente vai prevenir uma ruga estética, a gente vai prevenir uma ruga gravitacional, entre aspas, né? Lembrando que as rugas gravitacionais também, ela é causada por flacidez, por perda de tecido ósseo, atrofia muscular. Então, eu estou falando de envelhecimento, tá? Mas ela é um auxiliar, junto com outros procedimentos. E o pior, né? Na nossa prática clínica, a maioria dos pacientes já chegam para a gente com rugas estáticas e dinâmicas já adquiridas. E acha que o Botox vai ser a solução para tudo. Ele não é a solução para tudo, mas ela vai ajudar a melhorar muito todas as questões que a gente quer ajustar e promover a harmonia facial do nosso paciente, tá? Então, toxina botulínica, ela auxilia totalmente no tratamento de rugas dinâmicas, preventiva no tratamento de rugas estáticas e gravitacionais, tá? E aonde eu posso aplicar a toxina botulínica? Hoje, o profissional da estética,
pode atuar, como a gente falou, na hiperidrose, pode atuar na enxaqueca, pode atuar na ATM, desde que você tenha conhecimento, né, de onde você vai aplicar. Mas falando em estética, como vocês podem ver, gente, é quase tudo, né? A gente atua quase em 90% dos músculos da face. Então, hoje a gente consegue promover as técnicas de aplicação em terço superior, em terço médio e em terço inferior. E também em região de platisma, tá? E também em região de músculos, né? Auxiliadores aí de movimentação de cabeça. Que seria, né, para quem acho que já deve ter ouvido falar, né? A pescoço da Barbie, pescoço Nefertiti, né? Aonde a gente consegue trazer um embelezamento, então, de toda a área de pescoço e face. Então, na botulínica, ela evoluiu muito. Hoje a gente consegue fazer remodelamento de nariz, consegue trazer volume e contorno até de lábios com a toxina botulínica, né? Que até pouco tempo atrás era só com preenchimento, né? Com ácido hialurônico. Hoje a gente consegue promover efeitos lift de face. A gente consegue trabalhar e modelar região de sobrancelha. Então, hoje a gente consegue muita coisa com a toxina botulínica. Então, evoluiu muito a técnica de aplicação, que é a técnica que a gente fala que é a técnica full face, que é onde eu olho a face do meu paciente, analiso e planejo e aplico aonde for necessário para promover toda a melhora da região da face do meu paciente. O SMAS, hoje é uma técnica da toxina botulínica que está sendo muito, muito, muito estudada. Então, olha ali, né? Se vocês verem, né? Trabalhando toda a região de contorno de mandíbula, técnica aqui de pré-auricular, também aqui no pós-auricular, e técnica de temporal, né? Em área de cabelo. E aí, o que vocês acham dessa técnica do SMAS, né? Vamos lembrar que, para quem não sabe, o SMAS é um sistema muscular aponeurótico, né? Então, nós estamos falando de fáscia muscular, então a gente sabe que a fáscia, né, ela percorre, né, por todos os nossos músculos, né, e ela é única, né? Ela não tem compartimentos, então ela é única. E quando a gente trabalha o SMAS, né, trazendo sobre uma área de sobreposição, né, a gente promove um efeito lifting, porque toda a musculatura sobe de volta com ela. Essa é uma técnica que o pessoal está utilizando muito na técnica de toxina botulínica. Porém, eu já adianto para vocês que não existe estudo científico ainda que mostre que realmente é 100% eficaz essa técnica, tá? A gente leva em consideração não que a toxina faz um efeito, né, de reposicionamento do SMAS, fazendo tração desses músculos e reposicionando esses músculos. Hoje, os estudos mostram que a técnica do SMAS, ele auxilia a diminuição da força de contração muscular que faz o empurro, né, para baixo. Então, hoje, a gente sabe que essa musculatura posterior, ela tem uma ação perpendicular, né, empurrando a nossa face para baixo. E junto com a ação da gravidade, perda de colágeno, flacidez, perda de estrutura, a gente tem essa queda da face, né, perpendicular, né, e para baixo. Mas ainda, gente, é uma técnica muito nova, não tem 90% assim de certeza. Hoje a gente sabe que a área de contorno mandibular já foi realmente efetivo na técnica de lifting, tá? Mas essa técnica posterior ainda
estão estudando, tá? Ainda não é 100% certeza. Mas a gente utiliza essa técnica na técnica da full face, que é a técnica de harmonização facial com a técnica da toxina botulínica, tá? Então, o SMAS hoje, ela é a novidade mais recente da toxina botulínica, mas ainda está em estudo, tá, gente? Não tem 100% certeza realmente se ela traz esse efeito lifting de SMAS, tá? Mas tem resultados positivos. E aí, chega aqui, né? As intercorrências. Você está preparado para isso? Então, vamos lembrar, né, que a gente está falando da face. Áreas de plano muscular, áreas de artérias, de veias importantes e de nervos de extrema importância. Então, é claro, a toxina botulínica tem riscos, muitos, tá? Muitos. E, assim, né? Vamos falar de intercorrências, por exemplo, com bioestimulador. Eu tenho intercorrência? Tenho. É fácil resolver? É. Preenchedores, eu tenho intercorrência? Tenho. É fácil resolver? É. E toxina? Eu tenho intercorrência? Tenho muitas. É fácil resolver? Não. Aí é que está o problema, né? Quando eu vou pensar numa técnica de aplicação de toxina botulínica, eu tenho que ter conhecimento muito grande de anatomia, punção muscular, origem e inserção de músculo. Por quê? Se eu pego um músculo que ele é vital para o funcionamento da mímica facial, ou se eu aplico uma dosagem que não era para aquela região, uma angulação, uma profundidade, porque lembra dos músculos da face? A gente tem músculos que são sobrepostos. Se eu entro com a minha agulha no ângulo errado, numa profundidade errada, eu pego outro músculo que eu não quero. E aí eu trago uma intercorrência para o meu paciente, como, por exemplo, uma pitose de pálpebra, uma pitose de lábio, uma pitose aqui também de sorriso gengival, aonde meu paciente vai falar sorrindo, vai mexer o lábio superior. E o pior é isso. A gente consegue resolver, a gente até tenta. Mas uma vez que o Botox, a toxina botulínica, fez a clivagem do músculo, não tem mais o que fazer, gente. É esperar o tempo, né, e estímulo para que novas conexões, novas sinapses se formam para aquele músculo responder. Então, uma intercorrência em toxina botulínica, você não consegue resolver de forma imediata. Esse paciente ele vai ficar de 1 a quase 3 meses com a intercorrência, infelizmente. E se vocês pegarem estudo recente, lá da doutora, né, a mãe da toxina botulínica, ela estuda diariamente um antídoto para resolver intercorrência de toxina. E ela fala até hoje que não existe. Não tem, tá? A gente sabe que a gente tenta alguns recursos, né, que a gente passa isso até em curso com as intercorrências, como o uso de medicação imediata, uso prolongado de medicação, tecnologias que a gente pode usar para diminuir o efeito da toxina, mas menos de 1 mês e meio, 2 meses, seu paciente não volta. E isso é um problema muito sério, porque imagina só, o paciente chega para você querendo melhorar a sua harmonia facial e sai de lá com uma intercorrência, né? De não conseguir abrir um olho, ficar com a boquinha torta. Então, é complicado. Então, a toxina é uma técnica que, bem planejada, né? Com todo o seu cuidado, ela traz resultados surpreendentes. Mas a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que ter conhecimento e tem que saber planejar muito bem a toxina para cada paciente. Porque o problema não é só a intercorrência. O problema também é a gente fazer um planejamento de forma inadequada e o paciente ficar com uma mímica facial que ele não se reconhece e falar, eu não gostei. Não sou eu. Eu me olho no espelho e não me vejo, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando vai fazer um planejamento do paciente.